primeiramente, parabéns, né, pro pessoal que está organizando tá na organização principal do projeto, né, a HG já citou alguns nomes, né, agradecer também ao professor Christian, que é o orientador do projeto de extensão e é o responsável por nos ajudar nessa jornada que foi a biologia sintética aqui dentro da nossa universidade desde lá de 2019. Então, só comentando um pouquinho para vocês, né? Então, eu sou graduando de biotecnologia, para quem não me conhece, e eu sou monitor, eu, o Júlio e o Matheus somos monitores do projeto de extensão, a gente dá um suporte para o pessoal que está organizando, assim como, né, eu acabo trabalhando atualmente no laboratório de genética, então minha área é mais para a parte de informática, a parte computacional, que é que eu gosto mais e que me identifiquei durante todo esse processo, tá? Bom, então hoje a Gadir comentou, né, que não seria um aulão e tudo mais, mas eu vou ter que desmentir ela um pouquinho, porque tem alguns conceitos que a gente tem que estabelecer assim, durante esse processo de aprendizagem, antes de a gente entrar na parte prática, a parte mais dinâmica da aprendizagem. Então, hoje eu vou trazer um desafio para a gente trabalhar em cima, mas também eu vou passando um conteúdo, né, e tudo mais, para a gente ir estabelecendo esses conceitos que são muito importantes para aprender os futuros passos, né, da biologia sintética. Além disso, a gente, quando foi organizar esse cronograma, a gente não sabia quem iria participar. Então a gente tinha uma noção, né, que era o pessoal de biotecnologia, o pessoal de biologia, de alguns outros cursos, mas também a gente tinha a divulgação para o pessoal do ensino médio, mas também a gente não sabe quanto, né, podia ser que a sala seria inteira de ensino médio e alguns poucos da graduação ou vice-versa, tá? Então a gente fez tudo isso pensando num público diverso e que muitas vezes não tem aquele conhecimento, né, muito técnico da parte de biologia molecular e tudo mais. Mas também a gente trouxe outros conhecimentos mais avançados que também é para a galera que já está trabalhando com isso, já está vendo isso nas aulas, né, DNA, dogma central de biologia molecular e tudo mais. Eu vou pedir para vocês a sinceridade, então quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar e tornar isso o mais dinâmico possível, pelo menos hoje. Nos próximos encontros a gente já tem coisas mais dinâmicas para se trabalhar e que serão bem interessantes. Inclusive hoje a gente trouxe uma surpresa e vai ser legal, eu acho. Isso, cadê meu casaco? Deixa eu só pegar aqui, tem um negocinho da Insta. Beleza. Então, hoje a gente vai se concentrar. O primeiro passo vai ser 1 minuto de ideia, que eu vou propor um desafio para a gente refletir quanto à resolução de algum problema envolvendo biologia sintética. E aí, nesse processo, eu vou, quem tiver, né, uma solução um tanto quanto aproximada do que seria o que a gente vai ver hoje, eu trouxe, isso aqui é bem simbólico para mim, porque foi no meu primeiro curso lá, 2019, lá quando a gente fez um curso de biologia sintética e tal. A gente acabou comprando esse polarzinho de GFP, que é uma proteína fluorescente que foi produzido por bactérias. Então, é uma forma de motivar, né, a galera, quem tiver chegado nessa solução, e a gente discutir aqui e ver que, ó, essa pessoa fez toda uma reflexão durante a aula e tal. Então, vai ganhar esse polarzinho e que tem um significado muito grande para nós, né? Eu e o Júlio lá, quando a gente foi no curso, a gente acabou ganhando e isso é bem da hora. Vocês depois podem botar na luz UV e vai brilhar. Então fica aí o incentivo, né? Depois a gente vai então mergulhar no que seria o porquê, né, de aplicar Simbio, né, nas atuais tecnologias. O que seria engenhariar a biologia, né? Utilizando então a biologia, engenharia e design. O que seria a caixa de ferramenta da biologia sintética? Se eu vou aplicar engenharia na biologia, então tem que saber as ferramentas que eu vou utilizar para isso acontecer. Então a gente vai explorar um pouquinho nisso e nos próximos encontros, obviamente, a gente vai indo mais a fundo nessas ferramentas. E aí, por fim, a gente tem ali um minuto de ideia de novo, que é, utilizando o conhecimento, os conceitos abordados aqui, a gente vai fazer uma discussãozinha e ver o que cada um de vocês elaboraram nesse processo, tá?
A ideia lá no início era reunir em grupos e tal, mas como a gente está com pouco tempo, talvez esse processo de reflexão individual seria interessante, porque daí nos próximos encontros a gente vai fazer grupos, vai trabalhar em grupos, né? Então, nesse primeiro encontro seria essa parte mais individual, de reflexão. E aí, por fim, a gente fez uma atividade no laboratório com o pessoal do projeto, e aí a gente vai trazer assim, uma coisa para vocês visualizarem, para ver o que seria, né, proteína fluorescente e tudo mais, e como a gente pode utilizar isso em algumas práticas de laboratório. E só para destacar também que quando é importante falar isso antes de fazer esse questionamento. Quando eu comecei a aprender biologia sintética, eu parei, fui lá e falei, olha, hoje é o dia que eu vou aprender, né, modelagem lá, vou modelar matematicamente. E aí eu fui assistir um vídeo no YouTube lá de uma galera brasileira que já tinha competido, já sabia, né, e tava lá, tinha toda uma explicação. E aí eu estava muito motivado, só que aquilo acabou, não me desmotivando, mas acabou me trazendo mais dúvidas ainda. Então eu assisti aquele vídeo e eu acabei ficando mais confuso ainda sobre diversas questões envolvendo a biologia sintética. Então provavelmente hoje muitos de vocês vão sair com essas dúvidas, mas não se desesperem, porque isso é um processo de aprendizado. Assim como lá atrás, 2 anos e meio atrás eu tinha muitas dúvidas quanto a isso, hoje eu tenho uma maior facilidade de comentar isso. Também ainda surgem questões que eu ainda não sei responder, porém é um processo de aprendizagem, um processo de desenvolvimento nessa área. Então, para começar hoje, eu queria... quem aqui já fez cultivo celular de bactérias, de fungos? Jamile já fez, Júlio já fez, o pessoal aqui, né, todo mundo, tá? Vocês já cheiraram uma bactéria? Viu, professor? Ninguém cheirou, né? O professor uma vez falou, vocês têm que saber o cheiro que vocês estão cultivando, entendeu? Nunca botaram ali. Não, mentira, gente, não vão sair por aí no laboratório, né? Cheirando pizzaria e tudo mais, porque teoricamente não pode, tá? Mas ela tem um cheiro, a bactéria, né, o micro-organismo, ela tem um cheiro meio esquisito, tá? E isso pode ser um problema, dependendo do tipo de produção que tu tem no teu laboratório, na tua indústria. Então, o desafio que eu trouxe hoje para vocês é, se a gente tem esse problema, que é o odor da bactéria, o odor de cultivo de micro-organismo, como eu resolveria este problema? Utilizando qualquer tipo de técnica. Muitas vezes a solução não é dentro da biologia sintética, pode ser uma solução mais simples, mas pode ser utilizada a biologia sintética. Então eu gostaria que vocês refletissem quanto à possibilidade de tornar um cultivo que é, como é que eu posso dizer, não tão prazeroso, né, no sentido de ter um odor meio estranho, em algo mais prazeroso. Tu entrar no laboratório assim, ter aquele cheiro de lavanda, assim, sabe? Imagina, isso seria um sonho, né, para quem trabalha com microbiologia. Então fica aí um questionamento para a gente discutir no final, tá? Se lembrem disso. E esse cheiro, vocês podem imaginar aí, mas eu trouxe uma simbologia, né, de uma banana, porque eu acho gostosinho o cheiro de banana, então pode ser o cheiro de uma banana. A bactéria pode, a nossa bactéria, o nosso micro-organismo pode ter este cheiro. Então vocês fiquem com a imaginação, pode ser outras coisas, mas vamos discutir isso mais no final. Então, assim como eu fiz esse questionamento agora para vocês, vocês devem estar se imaginando, pô, como é que eu vou fazer isso, né? Porque realmente o mundo da biologia ele é muito complexo e ele aqui está representado numa caixinha, mas ele é uma caixinha que não é uma caixinha. Na verdade, ele é algo muito grande e muitas vezes a gente não tem todo o conhecimento necessário para trabalhar com todos os objetivos que a gente precisa. Então, dentro da biologia sintética, que quer trazer a engenharia, muitas ciências exatas, a gente precisa trabalhar dentro dessa complexidade e entender essa complexidade para poder modificar ela e fazer ela funcionar da maneira como a gente quiser. Então, hoje, esses conceitos que a gente vai abordar vai estar mais ou menos ligado a isso. Tá? Então, o primeiro passo, por que aplicar a biologia sintética? Além de toda a questão de produtividade, sustentabilidade e tudo mais,
No primeiro quesito, a gente tem infinitas cópias celulares. Então, a gente tem um baixo consumo de nutrientes, uma replicação rápida, uma verdadeira microfábrica, né? Então, ali um organismo que é unicelular, né? E que eu posso, no caso das bactérias, e que eu posso produzir infinitas componentes, infinitas substâncias. E além disso, eu posso também armazenar informação. Então, um dos benefícios de eu ter infinitas cópias, né, dessas microfábricas é porque eu tenho um potencial de replicação muito grande. Né? Dentro da engenharia, ele se enxerga assim, se eu tenho uma máquina que ela pode se replicar, então eu posso ter infinitas máquinas trabalhando. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? Esse aqui foi um trabalho que foi publicado em 2017, que nada mais é um GIF, né, do movimento. Isso aqui é um livro muito conhecido dentro do meio artístico, né, que é o movimento de um cavaleiro, né, e tal, né, andando a cavalo, e aí ele é um GIF, basicamente, que eles colocaram em uma sequência de DNA. Qual é a vantagem, então, de eu colocar numa sequência de DNA? Uma delas é o quê? Eu tenho num tubinho, né, pode ser num tubinho desse tamanho aqui, eu tenho uma quantidade de informação absurda, né, que talvez um data center, uma central de armazenamento, ocuparia o tamanho dessa sala. Então, essa é uma das vantagens de aplicar biologia sintética, é eu ter infinitas fábricas, né, sendo replicadas. Segundo benefício é o quê? Uma maquinaria completa. Então, eu posso executar tarefas complexas, trabalhar com nanoestruturas de fácil manipulação e eu tenho mecanismos de reparo. Então, eu posso produzir substâncias que hoje, do ponto de vista químico, elas são muito complexas de ser obtidas. Aqui, nesse caso, a gente tem um exemplo que são biocombustíveis avançados. O que seriam biocombustíveis avançados? Não precisamos ir muito a fundo, mas basicamente são moléculas que elas têm um potencial de transformação de energia semelhante aos combustíveis fósseis que a gente tem hoje. Então, eles são combustíveis altamente energéticos que podem ser mais eficientes, por exemplo, que o etanol que a gente usa hoje em dia, por exemplo, tá? Então, essa é uma das capacidades de utilizar essa maquinaria biológica. Além disso, a gente tem mecanismos de reparo. Normalmente, a gente tem uma fábrica ali, se ela está se replicando, isso pode gerar certos defeitos na minha maquinaria. Então, eu tenho, no organismo vivo, eu tenho certos mecanismos de reparo que podem continuar otimizando esse processamento. Para a galera de biologia e biotecnologia, isso é bem óbvio, né? Mas isso aqui também é algo que muitas vezes quem trabalha em outras áreas não tem essa visão, então é interessante esclarecer. E aí, o terceiro ponto, né, do porquê aplicar a biologia sintética são as alternativas mais sustentáveis. Então, eu tenho a diminuição do consumo de energia, a liberação e, ali eu coloquei errado, né, mas é diminuição da liberação de material tóxico no meio ambiente, né, não é, no caso, a liberação de material tóxico, tá? E aí eu deixo também aqui um exemplo da produção de biocombustíveis, tá? Porém, isso tudo tem um problema, né? Isso são questões que são debatidas até hoje, muitos órgãos governamentais e também mundiais debatem constantemente, que é a utilização da maquinaria biológica, né, para fins que não são para o bem comum, muito pelo contrário, podem gerar certos prejuízos. Então, a gente tem toda essa questão de biossegurança por trás da biologia sintética, que é muito importante de ser debatida. E, além disso, como... Opa! Pulou, eu não gostaria que eu tivesse pulado, mas enfim. E, além disso, hoje, a gente também não, como eu comentei antes, a gente acaba não compreendendo toda a complexidade da biologia. Então, por mais que a gente tenha muitas ferramentas que eu apresente aqui, nossa, dá para fazer tudo e tudo mais, ainda não. Ainda a gente está limitado a uma quantidade de organismos para se trabalhar, que se conhece, que se tem bem caracterizado. Então, existem essas limitações. Além da parte de biossegurança, a gente tem as limitações também do conhecimento por trás dessa maquinaria, tá? Então, a gente já descobriu mais ou menos o porquê utilizar a biologia sintética,
mas é interessante também saber quais são os principais objetivos da biologia sintética, o que se busca, né? E hoje, basicamente, a gente trabalha com dois tipos de perspectiva. Essa aqui, à esquerda, no caso, é a ideal, que é a do código ao funcionamento. Então, a ideia da biologia sintética é que eu possa programar, colocar informação em um organismo e ele funcionar da maneira como eu quiser. Ele pode funcionar, ele pode ser só uma membrana e eu colocar informação genética e ele trabalhar da maneira como eu quiser. Eu posso pegar um organismo, colocar a informação que eu quero, totalmente diferente, e ele trabalhar da maneira como eu quiser. Só que isso, hoje, como eu comentei, não é possível de uma certa perspectiva. Não posso colocar isso, hoje a gente não consegue trabalhar isso em qualquer lugar. São poucos lugares que conseguem fazer isso, né? Já tem alguns trabalhos que sintetizaram desde o zero, né? A informação genética de um micro-organismo, mas não é algo amplamente difundido pela limitação da tecnologia. O que a gente trabalha hoje é utilizar alguns organismos já existentes e parte da informação que existe aqui dentro a gente acaba editando ou inserindo para executar alguma função. Então não é que a gente está reprogramando totalmente o organismo, mas a gente está inserindo certas funções nele para ele executar atividades, processos que a gente quer, tá bom? Até aqui tudo bem? Tá meio conceitual e tal, mas a gente já vai indo aprofundando um pouquinho. Então, como eu comentei, essa segunda opção, né, de fazer o organismo executar alguma tarefa é bem interessante. E é aí que até a competição trabalha, né? A competição que vocês ouviram falar lá no evento e tudo mais de biologia sintética, onde as universidades, colégios participam, é aí que elas trabalham. É buscar alguns problemas que determinado micro-organismo poderia ser modificado para solucionar aquele problema. Então, eu trouxe três exemplos, né? No caso, para a gente abrir um pouco aí a mente das possibilidades, o que é possível não fazer com a biologia sintética. Então, o primeiro deles é esse projeto de 2019. Coincidentemente, foi tudo em 2019, não sei porquê, mas eu acho que era um dos projetos que mais me chamaram a atenção. Mas, enfim, o primeiro deles é o Spider-Man, que nada mais é do que produzir uma fibra de teia de aranha a partir de uma bactéria, né? Então, eu não preciso cultivar aranha, né? Não preciso conviver com uma aranha, eu posso cultivar a fibra para a produção de roupa, material têxtil e tudo mais a partir de uma bactéria. Então esse time, que eu, se eu não me engano até de ensino médio, eles trabalharam com esse projeto no ano de 2019. Outro time, que é do pessoal da URGS ali de Porto Alegre, eles resolveram engenhariar uma bactéria para captar glifosato, um organofosforato, que é um agrotóxico que é muito utilizado, né, na agricultura, né, na agronomia, para captar esse organofosforato, né, esse agrotóxico que tem no meio ambiente, na água principalmente, nos efluentes, e degradar ele, né? Então esse micro-organismo iria numa boia lá, a água passaria dentro da boia e esse micro-organismo iria degradando. A terceira projeto, no caso, seria a produção. Vocês já ouviram falar de psilocibina? Já ouviram falar? É um psicoativo que está presente em cogumelos, né? E como existe uma demanda alta, né, na área farmacêutica e tudo mais para alguns tratamentos, e muitas pesquisas e tal, esse grupo da Austrália resolveu produzir esse princípio ativo a partir de uma bactéria. Selecionaram uma rota metabólica específica para a produção desse composto e inseriram lá na bactéria deles, lá no organismo deles. No organismo que eles estavam trabalhando no laboratório, no organismo dos estudantes, tá? E, gente, isso está sendo gravado, preciso ser bem claro o que eu estou falando aqui. Tá? Beleza. Só que existem muitas diferenças, existem algumas diferenças entre o que era executado antes de edição genética. Então, muito que a gente vê em reportagens da utilização de transgênicos na agricultura, na produção de insulina a partir de uma bactéria, alguém tem mais alguma ideia? Não sei, eu sempre paro na insulina, mas eu não sei outras. Professor, tem alguma ideia? Nenhuma? Enfim, a gente acaba para mim era muito difícil diferenciar a biologia sintética dessas tecnologias que já existiam. Pô, eu estou editando geneticamente, eu estou
mudando informações que estão acontecendo ali no organismo, para mim é tudo parecido, né? Porém, existem diferenças. Então, como eu falei até lá comentei no evento, lá desde a década de 70, desde a década de 60, começaram a ser investido e desenvolvido ferramentas a partir da biologia molecular, né? Começaram a ser aplicadas na edição genética. E aí foi se criando o campo da engenharia genética. Só que para tudo isso que eu comentei, de reprogramar um organismo, fazer funções extremamente complexas, talvez a engenharia genética não seja o suficiente, porque ela tem uma capacidade de modificação limitada. Eu posso modificar pequenas informações ali para cumprir o que eu quero, mas, por exemplo, para eu fazer uma árvore crescer de uma forma de uma casa, talvez essa capacidade esteja extremamente limitada. Como é que eu vou fazer uma árvore crescer a determinada altura, aí ela vai envergar, e aí a outra as folhas vão cobrir? Como é que eu posso fazer isto aqui acontecer utilizando modificação genética? Então, lida com muitas informações que talvez seriam difíceis de trabalhar com a perspectiva trabalhada na engenharia genética. Então, a gente também tem os métodos de construção, eles não são padronizados também. Imagina construir uma casa em que eu não tivesse toda a metodologia que é empregada hoje para construir uma casa, né? Eu tenho que fazer o alicerce, tenho que colocar o piso, tenho que construir as paredes, tenho que botar o teto e tudo mais. E além disso, eu tenho naquela época tecnologias limitadas. Então, todas as tecnologias que existiam ali, elas tinham certas limitações de trabalhar com uma grande carga de material genético. E quando eu vou resolver editar uma planta e inserir diversas informações ou modificar essas informações, isso pode acabar sendo muito oneroso e demorar muito tempo, né? Então, surge aí a necessidade de uma outra perspectiva. Então, a biologia sintética, ela parte dessas tecnologias que já existem na engenharia genética, mas começa a acrescentar outras etapas e outros pontos de vista. O primeiro deles, então, eu tenho organismos modelos bem caracterizados. Eu posso trabalhar com organismos vivos que já são bem conhecidos e explorar a capacidade. E como eles já são conhecidos, eu posso fazer modificações neles que eu posso utilizar para cumprir determinada função. Eu posso ter eu posso criar, né, uma ampla opção de informações genéticas únicas de diferentes organismos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai numa loja de material eletrônico, material de construção, lá existem uma gama de possibilidades que eu posso escolher. Então eu tenho material eletrônico, eu tenho um resistor, eu tenho um transistor, com as informações lá bem ditas, né, bem escritas do que eles vão cumprir se eu colocar isso em determinado aparelho eletrônico que eu tenho em casa. Mesma coisa no material de construção, tem as características daqueles materiais. Então a biologia sintética, ela pensou assim, opa, eu tenho que de alguma forma olhar para esses componentes biológicos e eu tenho que de alguma forma reunir essas informações de uma maneira que, se eu estou usando para algum projeto aqui específico, outra pessoa do outro lado do mundo pode utilizar essa mesma componente biológico para outro fim específico que ele deseja. E aí assim, eu não preciso construir a minha casa desde o zero, minha árvore que vai se tornar minha casa desde o zero. Eu posso utilizar informações que já existem para ter o objetivo de fazer a minha planta, né, crescer em forma de uma casa. Eu não preciso começar lá no meu laboratório desde o zero. Eu vou ver qual gene que vai, quando expresso de determinada forma, ou informação genética que está expressa de determinada forma, ela vai cumprir com o que eu quero aqui para solucionar esse problema de crescimento, por exemplo. Então isso é uma maneira de começar um processo que a gente chama de padronização. Padronizar essas partes genéticas para otimizar esse processo de construção de organismos geneticamente modificados. Começa a se surgir a necessidade, então, começa a se reutilizar, então, ferramentas para mover, ler, reordenar, sintetizar DNA para criar novas sequências também. Então a gente tem as tecnologias de DNA recombinante, de PCR, de sequenciamento, que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante e vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer com essa parte aqui, tá?
Então aí a gente começa a juntar tecnologias que eram empregadas no laboratório, né? Sequenciamento, síntese de DNA, amplificação de DNA, né? Trabalhar com cultivo de bactérias. E aí começa a pensar de uma perspectiva de engenharia. Como eu vou padronizar, como eu posso dividir o meu problema em partes para solucionar cada uma dessas partes, como eu posso construir de forma automatizada, como é que eu posso ir para o laboratório e ter uma certa facilidade de replicar as construções e eu não precisar ter necessidade de muito tempo para fazer uma bactéria, fazer a bactéria que eu gostaria. E por fim também otimizar o processo de testar, né? A partir do teste eu posso otimizar e realizar todo o ciclo novamente. Então, o processo de design e engenharia aplicado à biologia, ele é mais ou menos um método científico, só que ele tem uma diferença. Então, a galera que faz biotecnologia aqui, faz biologia, deve se deparar com isso. Quando a gente vai fazer um IC, tu olha para determinado projeto e tu busca entender como funciona aquele mecanismo. Então, por exemplo, a galera da biotech está explorando um tipo específico de enzima que degrada plástico. Ela está descobrindo aquele processo, então ela busca entender, né? Eu quero entender como é que aquela enzima, aquela proteína lá age em determinadas condições e tudo mais. Quando a gente começa a implementar a engenharia dentro da biologia, a gente implementa um método científico, né, a partir do problema, elaborando uma hipótese, desenhando experimentos e fazendo testes, porém a finalidade é buscar o funcionamento de um protótipo. Então, assim como na engenharia, a gente também tem, quando eu vou pegar um circuito, construir ele, eu não quero testar como um resistor funciona, né? Eu vou lá e eu utilizo esse resistor para construir o meu protótipo buscando uma finalidade específica. Então, a biologia sintética, ela parte de uma ciência básica, um conhecimento básico que já existe na literatura e tudo mais, para aplicar esse conhecimento para desenvolver um produto final, né? Então, como eu mostrei para vocês, produzir fibra de aranha, produzir uma bactéria que vai degradar o agrotóxico, isso tudo é um produto, é um protótipo, tá? Produto não, né? Um protótipo para depois um produto. E aí a gente começa a pensar dentro da biologia em como desenvolver este produto. Então, assim como na engenharia, a gente tem a formulação de um problema e aí a gente desmembra esse problema para resolver a partir de diferentes ferramentas. A gente constrói, né, a partir das informações que a gente tem genéticas, a gente constrói essas sequências, testa elas, aprende com os erros ou com as otimizações que foram feitas e vai executando até eu ter o meu produto ótimo que eu posso realmente aplicar nas condições que elas deveriam funcionar, tá? Beleza. Mas, como eu comentei antes, nem tudo é envolvendo biologia sintética. Eu posso ter um problema e eu ter diferentes soluções para ele. O importante aqui é a gente começar a pensar na biologia sintética como algo que pode facilitar algum processo ou eu posso ter um resultado muito mais eficiente do que propriamente utilizando outras soluções, outras tecnologias, tá? Então, um problema, né? Eu tenho uma planta e ela precisa ser irrigada, né? Ela precisa sobreviver e eu, infelizmente, não sou muito bom cultivando plantas e eu preciso criar um sistema para me ajudar a cultivar essas plantas, a irrigar elas e fazê-las se desenvolver. Eu tenho três alternativas, né? Se eu sou uma pessoa, sei lá, não tenho, né, algum conhecimento mais técnico, eu posso simplesmente colocar um despertador e fazer com que toda vez que toque esse despertador eu vá lá e regue a planta. Eu posso ser um engenheiro mecânico, né, construir um sistema lá no meu vaso, né, que vai fazer com que quando a planta estiver sem água, ela vai acabar virando, né? E aí eu percebo ali com aquele sinal visual, eu percebo que ela necessita de água e aí eu reponho a água que está faltando. Como eu também posso desenvolver um sistema eletrônico, aonde a minha planta vai ter um sistema de irrigação automatizado, né? Cada uma dessas
perspectivas, elas se baseiam num conhecimento prévio, né? Como eu comentei para você, se eu não tenho um conhecimento muito técnico de algum tema e tal, eu posso explorar essa solução simples, que ela é limitada, ela tem as suas limitações. Nem sempre eu vou estar em casa, talvez eu me esqueça de botar o relógio para despertar. Aqui também, se eu fizer um vaso para essa planta, como é que eu vou fazer com as outras plantas? Eu vou ter que sempre refazer esse vaso, eu vou ter que sempre fazer as medidas e tal, isso não é muito oneroso para eu trabalhar? A terceira solução também, eu tenho um sistema elétrico. Ele é eficiente? Ele até pode ser muito eficiente, mas eu preciso de um conhecimento prévio para executar ele. Então, hoje em dia, até esse clube, ele tem a ver com isso, é fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento prévio. Por mais que a gente tenha algumas limitações de trabalhar no laboratório, universidade e tudo mais, a ideia é que a gente comece a explorar as ideias por trás da biologia sintética para resolver esses tipos de problema. Assim como hoje é muito fácil resolver esse tipo de problema utilizando esses tipos de sistemas eletrônicos, né? Tu vê para comprar na internet e tudo mais, tá? Então, quem sabe um dia a gente também possa ir numa loja de ferragem e comprar componentes biológicos, né, para engenhariar determinada coisa, tá? Então, como eu expliquei para vocês, dentro dessa solução que envolve muito engenharia eletrônica, elétrica, eu tenho que ter um conhecimento prévio, eu tenho que ter partes padronizadas delas, então eu tenho que saber qual é a informação desse resistor, dessa placa, qual a tomada que eu coloco, se é 220 e tudo mais, e para isso eu tenho o que se chama manuais de utilização e também datasheets. Guardem bem essa expressão, tá? Datasheets são informações, são folhas de informações, né? Uma tradução bem literal, do que esse componente representa. Então aqui tem todas as informações dele para eu poder utilizar e construir meu sistema. E aí eu tenho, para tudo isso que eu vou fazer, eu preciso ter as ferramentas disponíveis. Isso é muito importante, porque eu posso estar limitado do ponto de vista, né, de ferramentas manuais que eu tenho disponíveis. Então eu vou acabar fazendo com que meu resultado seja influenciado por esse número de ferramentas que eu tenho disponíveis. Então eu tenho um engenheiro mecânico, ele vai ter um tipo específico de ferramentas, o engenheiro elétrico vai ter outro tipo de ferramentas, e a gente chama de bioengenheiro, né? Pode ser? Bioengenheiro. Tem vários tipos, várias expressões, definições, né, para quem trabalha com biologia sintética, mas enfim. Pode ter também a sua caixa de ferramenta para se trabalhar solucionando problemas utilizando a biologia sintética. E aí a gente vai então mergulhar nesses tipos de ferramentas e como essas ferramentas trabalham do ponto de vista para otimizar esse processo de solução, né? Então eu tenho que ter um caminho para se seguir, como eu mostrei naquele ciclo para vocês, que eu tenho que chegar à solução para o meu problema que eu desejo solucionar. Assim como vocês aí têm um problema que é solucionar como, né, melhorar o odor do cultivo de uma bactéria, existem outros N problemas, tá? Então aqui não precisa decorar nada ou fazer mais uma exemplificação. Esse projeto aí, ele fez um sisteminha lá, pegou um composto que está presente no agrotóxico e ele simplesmente modificou uma enzima e disse assim para ela: olha, quando tu entrar em contato com o meu composto que já tem aí no cultivo na agricultura, né, que é a aplicação do agrotóxico, tu vai ter uma maior resistência a períodos de seca, né? Então eles fizeram um teste e tudo mais e viram que isso funcionava para a solução deles, que é uma solução que pode ser aplicada no meu problema de falta, né, de irrigação para a minha plantinha lá, que eu tenho dificuldade de irrigar. Obviamente é um problema muito complexo, mas o objetivo da biologia sintética é esse, atualmente, né? É tornar a biologia mais fácil para se engenhariar, tá? Então aqui só resumindo, tenho tecnologias DNA recombinante, PCR, que a gente já vai falar, que é a amplificação, sequenciamento, e aí a biologia sintética traz o conceito de automatizar toda essa construção, padronizar as partes que eu quero trabalhar e o conceito de abstrações, que isso eu ainda não comentei. Então, é importante em todo esse processo, né, que a gente está falando,
utilizar a caixinha de ferramentas que foi aplicada lá na biologia molecular na engenharia genética, que é o quê? A leitura do DNA. Eu preciso ter técnicas de sequenciamento. Aqui seria uma técnica específica para leitura desse DNA, dessa informação genética, porém existem outras também. Aqui só tem uma exemplificação, né, do que está relacionado com um processo que já acontece em células, e aqui é a técnica que a gente executa no laboratório. A gente tem a necessidade de cópia de DNA. Beleza, se eu peguei uma determinada informação genética de um organismo, que eu quero colocar isso em um outro lugar, eu preciso gerar cópias, assim como um CD, né? Eu tenho lá meu filme, meu CD não, né? Pendrive, eu acho, né? Cópia no drive, né? CD não tem mais, não faz muito tempo, né? Um disquete, né? Eu preciso ter uma tecnologia que faça a replicação, né? A amplificação dessa cópia, dessa sequência de DNA que eu estou interessado. Então eu tenho a tecnologia de PCR. Opa, nem para vocês olharem, que nada mais é eu pegar aquela sequência de DNA e ir replicando ela várias vezes até eu ter um montante, né, que seja confortável para eu trabalhar nas coisas que eu quero trabalhar. E também a inserção de DNA. Então eu entro também com a tecnologia capaz de fazer com que eu pegue aquela sequência de DNA que eu estou interessado, que eu amplifiquei, e eu insira em outras partes ou outras sequências de DNA que eu gostaria de inserir, que eu gostaria que elas funcionassem. Então aí entram os mecanismos de enzimas de restrição, que é fazer o corte dessas enzimas, dessas sequências de DNA para a inserção da minha informação que eu desejo inserir lá. Isso tudo vocês não precisam saber de cabeça. A gente vai buscar explorar isso ao longo dos encontros. Mas a intenção é vocês saberem sobre a intenção, né, é vocês terem uma noção das ferramentas de biologia molecular que começam a ser exploradas dentro da CIMI. Aqui era acho que a mesma a relação ali das enzimas de restrição que eu gostaria de mostrar, mas a imagem não é muito boa. Beleza, então a gente viu as ferramentas aqui, né? Então, a inserção de DNA, sequenciamento e amplificação. E aí a biologia sintética, ela adiciona mais 3 e diz assim: padronização, abstração e síntese, né? Automatização de construção dessas partes genéticas. E aí eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, começando com a construção e síntese, né? Para eu inserir um componente biológico num determinado organismo, eu tenho que executar diferentes passos. O primeiro deles é o quê? Eu preciso ter essa sequência. Não é qualquer lugar. Eu não vou lá do outro lado do estado buscar uma sequência que está em um animal específico. Vou usar o exemplo do nosso projeto. A gente ia trabalhar com uma proteína que atacava a leishmania, um parasita que a gente queria combater. Esse AMP, esse peptídeo, essa proteína, ela estava presente em alguns anfíbios, né? Sabe, você lembra o nome, Júlio? Filomedusa nordestina. Um sapo, né? Um sapo, é. Não, um sapo. O pessoal da biologia deve estar assim, não, um sapo, cara. Mas, enfim, então eu não vou lá do outro lado do Brasil lá coletar essa amostra e trazer para cá. Eu preciso de uma tecnologia que possa sintetizar a partir de uma informação da sequência que eu tenho, que possa sintetizar, me enviar e eu possa trabalhar com ela no laboratório. Então, a biologia sintética diz, beleza, vamos desacoplar todas essas necessidades e vamos gerar diferentes formas de desenvolver. Eu vou ter empresa lá que vai sintetizar o DNA, eu vou ter tal grupo que vai trabalhar pegando esse DNA e colocando num lugar, eu vou ter um outro grupo que vai desenvolver kits para os estudantes, pesquisadores, trabalharem com essas moléculas de DNA lá no laboratório, que a gente chama de decoupling, não sei como é que é em português, mas já vai vir o nome. Mas enfim, então eles começam a distribuir esses objetivos, essas necessidades, causando não uma fragmentação, mas que esses objetivos vão começar a ser mais automatizados, porém eles vão sendo segmentados para conseguir
se desenvolver melhor. Então eu vou ter a empresa lá que vai sintetizar, vai me enviar essa parte, e aí com isso eu preciso também ter uma tecnologia que seja boa para eu colocar essas partes uma do lado da outra, né? E fazer com que aquele organismo expresse a informação, a função da maneira que eu quero. Gente, vocês estão entendendo até aqui? Tá, porque eu tô sentindo assim que tá um aluno, né? A Gadir mentiu pra vocês. Mas, viu? Vocês caíram no clickbait. Samuel, você explica por que precisa juntar essas partes? Tá, isso é bem importante. A necessidade de montar essas partes é porque a gente tem uma parte que vai cumprir a função. Então, por exemplo, assim como eu tenho a necessidade do meu celular ter um componente eletrônico que eu clico no botão e ele detecta, eu preciso ter uma outra parte que vai processar a informação desse botão e vai gerar uma resposta, né? Assim como a eletrônica. Nessa junção de partes não é diferente. Eu tenho uma parte genética que vai cumprir uma função. Por exemplo, o meu botão vai ser uma parte, eu tenho minha proteína, que é outra parte. Então eu preciso juntar essas duas para que quando eu clique o botão, seja expressa essa proteína. Só que isso é simples fazer isso, né? Hoje em dia já é simples. Talvez aqui na Unila seja ainda um pouco complexo, mas em outros lugares já é muito simples fazer isso. Eu tenho que, muitas vezes, ter um circuito inteiro. Eu tenho que ter partes, milhões de partes reunidas, né? Às vezes chega até, vamos chutar aí, mas chega às vezes 30, 40 partes todas juntas, né? Então, a gente precisa ter uma automatização. Como eu vou juntar todas elas? Como é que, por exemplo, o celular, como é que vocês vão chegar e construir um celular manualmente? Será que em um ano a gente consegue fazer o celular para todo mundo nessa sala? Então, a ideia da biologia sintética é essa. É padronizar desde a síntese da informação genética, automatizar a síntese da informação genética até a junção dessa informação genética, né? Então aqui tem um exemplo, né, que eu pego uma sequência genética, uma parte, e eu quero juntar com outras, então eu tenho que usar algumas técnicas para executar isso. Hoje já existem, né, robôs que fazem isso em laboratório, não precisa ficar lá pipetando, apesar da pipetagem na bancada ainda ser muito importante para o desenvolvimento de ciência, né, pesquisa e tudo mais. Então a gente tem aí a automatização da construção e síntese. A próxima parte, isso é bem importante, isso até é o que eu gostaria de abordar nesse problema que eu gostaria que vocês solucionassem, é a parte de abstração. Eu comentei lá no início que a biologia sintética ela tem os desafios e um deles é que a complexidade da biologia ela é muito grande. E para fazer isso a gente tem que pensar de uma maneira de desmembrar essa complexidade. Então, quando eu vou trabalhar num sistema complexo, né, eu tenho essa sala aqui. Se eu falar que é uma sala de aula, beleza, eu tenho noção que tem pessoas tendo aula com um professor, uma professora aqui, os alunos estão, os estudantes estão assistindo e tudo mais. Mas eu preciso de mais detalhes para compreender como isso está acontecendo, né? Então, quando eu falo que é uma sala de aula, eu tenho um nível de complexidade. Quando eu digo, olha, essa sala de aula tem 2 professores, uma professora e um professor, e eles estão ensinando 20 alunos que estão distribuídos em determinados locais da sala, eu consigo diferenciar, né, o que está acontecendo por ali. Então a abstração nada mais é do que fazer isso. Eu parto de um regime, né, de um contexto muito mais complexo, né, então relações muito mais complexas, e eu vou desmembrando esse meu problema em diferentes componentes. É como uma caixa, aquela caixa que eu mostrei para vocês, dentro dessa caixa ela pode estar dividida em diferentes subgrupos, em diferentes subcaixas. Então, a partir da informação genética que eu coletei lá atrás, eu posso começar a subir, eu posso começar a dar nomes para determinadas sequências. A partir dessas sequências e a partir desses nomes, eu posso juntar e criar dispositivos, sistemas, circuitos e agregar um pouco mais de complexidade.
Então, quando a gente tem um problema que a gente quer solucionar com a biologia sintética, a gente olha de uma perspectiva de abstrações. A gente vai criando diferentes camadas, dividindo o problema, dividindo essa complexidade para encontrar uma solução, tá bom? Por que isso é importante? Porque a partir da abstração, então, assim como na engenharia, eu posso dividir esses componentes em diferentes módulos. E aí, por exemplo, eu tenho uma equipe, um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa. Eu, Samuel, lá no caso da minha planta, eu vou cuidar da parte que a planta ela é responsável por captar o nutriente, né? Outra pessoa vai ficar responsável por entender o processo lá de captação de luminosidade daquela planta, porque a gente vai precisar modificar ela. Então eu pego aquele grande problema que é transformar uma planta resistente, né, à seca, eu transformo ele em pequenos problemas onde tu pode trabalhar separadamente. Tá? E aí com isso, a partir da padronização de partes, as pessoas que trabalham nesses diferentes problemas, elas podem começar a olhar para esses diferentes problemas, buscando a solução, utilizando as partes que já se conhecem, né? Então eu começo a montar o meu sistema né? Eu tenho lá os meus componentes eletrônicos, tenho lá meus materiais que eu já conheço e eu começo a montar essas caixinhas, solucionar essas caixinhas de problemas de uma forma segmentada, né? Fragmentada. E assim a gente não consegue, não precisa, como é que eu posso dizer, acabar, me fugiu a palavra agora, gente, isso foi, mergulhando, né, numa complexidade que é impossível de solucionar, tá? Então a gente acaba indo aos poucos. Esse conceito de abstração, então, é muito importante. Porque quando eu comentei, ali eu até soltei circuitos, sistemas, é assim que a gente parte. A gente tem um problema e a gente vai desmembra esse problema e vai solucionando ele através desses níveis de abstrações, tá? Posso dar um exemplo? Talvez? Pode, por favor. Por exemplo, se alguém me der uma sequência de DNA, assim, eu, como um ser humano normal, não vou saber, isso aqui é a sequência para produzir a proteína X. Sabe? Tipo, não tem como eu saber decorar daquela sequência. Só que se alguém me der, ao invés da sequência, juntar essa sequência aqui, produz o promotor, essa é um RBS, que é aquela parte das partes que são chamadas, eu já vou entender, acho que eu estou entendendo o que essa sequência faz, o que essa sequência produz. Daí se eu abstrair mais um pouco, tipo, aquela parte de devices ali, que tipo, esse aqui faz com que esse device faz com que essa bactéria ligue e desligue uma luz, no sentido de tipo fluorescência. Ela emite fluorescência uma hora e para de produzir fluorescência uma hora. Então, então essa bactéria é para isso que ela serve. Ela consegue parar de emitir uma hora, começar a emitir a outra, e assim vai facilitando o nosso entendimento das abstrações. Ficou claro para todo mundo? Tipo, ou isso continua muito, as abstrações continuam muito abstratas? Muito abstratas. Um exemplo, eu acho que eu gostaria de ter colocado ali, mas quando eu terminei os slides, aí eu fiquei tipo, não tinha mais tempo e aí eu acabei. Mas é muito nosso projeto. Eu sinto que a gente fez muito esse conceito de abstração no nosso projeto, foi bem legal, porque a gente precisava matar um parasita dentro do vetor. E tem várias coisas que tu tem que pensar. Tu tem que pensar como tu detecta esse parasita, como você mata esse parasita, como você faz a sua bactéria sobreviver nas condições que ela vai sobreviver para matar o parasita. E também tem um quarto componente, que é o quê? Eu preciso garantir que a bactéria não se dissemine na natureza, né? Então eu desmembrei o problema que é o simples problema, eu preciso matar o parasita. Mas esse problema já foi desmembrado em 4 problemáticas, né? Porque eu preciso atingir esses objetivos para ter um produto final, um protótipo final que cumpra, né, com todas as segurança, eficiência, né, e aplicabilidade, tá? Então eu acabei desmembrando essa complexidade que era largar a minha bactéria no ambiente para atacar um parasita. Eu acabei desmembrando esses problemas em 4 probleminhas.
que foram sendo resolvidos ao longo do tempo, e cada um não precisava, né, eu não precisava saber qual a molécula, qual a condição que a bactéria vai sobreviver para talvez detectar o parasita, né? Elas funcionavam de maneiras paralelas, se comunicando, tinham certas interfaces, porém elas caminhavam de uma maneira mais fluida. E é isso aqui isso que eu acabei de falar, é isso aqui que está representando, né? Então eu tenho um sistema que ele é um pouco mais complexo, cada um desses quadradinhos está cumprindo alguma função, e aí eu pergunto assim, eu posso obter esses 3 inversores? Isso aqui ele está chamando de inversor. Beleza, daí ele cai assim e fala assim, eu tenho um inversor aqui. Eu preciso de poucas proteínas que se liguem em DNA, mas a partir de um dispositivo, né, a partir de algo mais complexo, eu não consigo, eu preciso descer mais um degrau. Eu preciso para uma parte, como o Júlio falou, que contém a informação, né, dessas proteínas que se ligam ao DNA. Beleza, eu já tenho a proteína que se liga ao DNA, mas como é que eu vou construir? Então eu preciso obter, né, eu preciso pegar este DNA. E eu desço para a última camada, né, que tem a minha sequência de DNA. E aí também tem o caminho inverso, né? A partir do momento que eu saio desse componente complexo, eu também tenho, e vou descendo, né, até obter minha sequência de DNA, eu tenho que subir. Aqui está a sua sequência de DNA, né? Aqui está essa quantidade de partes de inversores que você tem. E aí, por fim, eu preciso de tal componente que faça determinada função para chegar no sistema. Então, eu tenho que caminhar através dessas camadas para solucionar os problemas, né? Então, eu saio de um sistema complexo e vou compartimentalizando esse complexo, né, do ponto de vista de que tal laboratório pode ter testado em uma determinada condição, esse outro nem é testado, esse aqui foi testado em uma outra condição. Isso é difícil de imaginar. Por isso que é importante fazer aquele ciclo de design, build, test, learn, né, que é fazer o desenho, construir, testar e aprender. Normalmente, laboratórios mais bem equipados acabam fazendo aquele ciclo diversas vezes. Qual é o desafio aqui no Brasil? É que muitas vezes a gente não consegue testar. Então, a gente, quando a gente tem um projeto e a gente quer executar ele, principalmente, né, no caso da competição que a gente tinha alguns prazos, a gente não poderia testar esse conjunto de partes, modificando só essa parte aqui e ver qual funcionava melhor, né? Para fazer aquele ciclo, olha, eu vi que essa parte aqui funciona melhor, então eu vou usar ela. A gente acaba não conseguindo fazer isso. Então isso é um desafio, né? Tanto para países desenvolvidos, né? Eles já têm eles já têm uma tecnologia mais avançada e tudo mais. Aqui no Brasil existem empresas e institutos de pesquisa que também têm muito equipamento, mas também é um desafio, né? Inclusive para elas e para nós muito mais, né? Então a gente tem que padronizar, além dessas partes, as informações que elas têm, a gente tem que padronizar a montagem. Se tu está me enviando uma parte do outro lado do mundo ou aqui do outro lado do Brasil, ela precisa ser compatível com a parte que eu tenho aqui. Então existem diversas técnicas para fazer essa montagem, né? E eu posso explorar essas técnicas baseadas na minha necessidade. Isso aqui tudo a gente vai ver também ao longo dos encontros, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas eu gostaria, né, que isso ficasse claro, assim, no sentido de que a montagem também é interessante ser padronizada. Que nem ferro de solda, vocês já viram solda assim, né? De soldar um componente, né, eletrônico? Mesma coisa. A solda que é utilizada aqui é a mesma que é utilizada em outra universidade, no instituto, etc. Então, eu acabo usando o exemplo de eletrônica porque eu cheguei a trabalhar com eletrônica, tá? Mas se vocês estiverem muito confusos, daí isso podem dizer assim que a gente arranja outros exemplos. E além disso, a gente precisa padronizar as unidades de medida. Então aqui, se eu medir um metro, né? Tá gravando aqui, né? Mas existe um país aí que não segue muitas vezes as unidades internacionais de medida, né? Vocês já devem saber qual é. Então, a gente acaba tendo dificuldade de padronizar algumas informações. Tu está lendo o manual, tu quer que esse manual esteja nas mesmas unidades de medida, né? Então, isso também é um desafio, é padronizar as informações das partes genéticas em unidades de medidas específicas. E com documentação e resultado.
experimentos, qual organismo que utilizou, aonde aquela parte estava inserida, quais as condições, como foi a eficiência dela e tudo mais. Tudo isso muito bem documentado, né? E também padronizado, porque tu não quer ler um experimento de uma forma, outro de outra, né? Tu quer ter aquele padrão ali de relatório, né? Para entender como é que ela funciona. Olha, eu tinha várias imagens e nem mostrei. Aqui deixa eu voltar ali, né? Aqui no caso são as unidades. Aqui foi muito utilizado um tempo atrás as unidades que é determinadas expressões, determinados projetos, que é polimerase por segundo. Eles padronizaram ali a unidade de polimerase por segundo, né? E aí, a posição de polimerase por segundo, e aí utilizaram essa unidade de medida para caracterizar alguns componentes, mas isso é um tempinho atrás, esse artigo lá de 2008, né? Já não se usa muito essa unidade aí em alguns projetos atuais. E aí também a questão do relatório, né? Incluir todas as informações que eu preciso dessas partes, como elas funcionam ali no meu projeto. Então a gente viu, né, por cima, algumas ferramentas que são utilizadas pela engenharia genética e são aplicadas na biologia sintética e a visão que se busca no projeto de biologia sintética, como é que se lida com problemas, gera hipótese e como se desenvolve essas hipóteses através de um projeto utilizando o ciclo de design bio em teste, e vai ser nos encontros que a gente vai navegar um pouco dentro deles, né, para vocês irem tendo noção do que se faz em cada uma dessas etapas, tá? E aí, só um conceito mesmo que eu queria trazer, que isso é bem legal de ver, é que isso que eu expliquei para vocês parte de um conceito que se chama Forward Engineering. Então eu tenho a especificação do meu sistema, eu tenho o meu problema, eu tenho o que ele precisa fazer e aonde ele precisa funcionar. Eu faço o design e implementação dele e a partir daí eu tenho um novo sistema. Como também eu posso trabalhar inversamente. Então eu posso ter um sistema que já existe, eu posso compreender e transformar esse sistema e aí eu vou ter um sistema reengenheirado. Teve um país que ficou muito conhecido por fazer esse último aqui, né? Alguns de vocês também já devem saber. Hoje ele já tem muita tecnologia para fazer qualquer coisa que eles quiserem, mas isso também é uma forma de engenharia, né? É engenharia reversa. Então, a partir, né, a gente viu que essa caixinha aqui, por mais que ela seja muito complexa, ela pode ser desmembrada e ela pode ser manipulada de uma maneira, né, que eu posso fazer com que o organismo, né, o que eu estou trabalhando, cumpra uma determinada função. E ela tem oferece as suas limitações e oferece também seus desafios. Então, a partir da ideia, né, da pergunta que eu fiz inicialmente, eu gostaria de ver com vocês, se a partir dessa pequena introdução, vocês têm uma ideia de como é que eu poderia, e aí utilizando esses conceitos assim que eu expliquei para vocês, vocês não precisam me dizer qual a proteína que vocês vão usar, qual o composto que vai surgir e tudo mais, como vocês fariam com que o cultivo da bactéria de vocês tivesse um cheiro bom. Alguém aqui tem alguma ideia?